Em 29 de setembro de 2006, o Boeing da Gol, que fazia o voo 1907, foi atingido por um jato Legacy enquanto sobrevoava o interior do estado do Mato Grosso. O Boeing caiu e 154 pessoas morreram. Agora, quase 5 anos depois do acidente, o juiz federal Murilo Mendes, da Vara de Sinop, no Mato Grosso, decidiu condenar os pilotos do Legacy, os americanos Joseph Lepore e John Paul Paladino, a 4 anos e 4 meses de prisão. Mas a pena foi revertida em prestação de serviços comunitários nos Estados Unidos. Além disso, eles tiveram os documentos de habilitação para o voo suspenso pelo período da condenação. A defesa dos pilotos ainda pode recorrer da decisão ao Tribunal Regional Federal em Mato Grosso. Sobre o assunto, vamos conversar com Rosane Amorim Gutjar, presidente na região sul do Brasil da Associação de Familiares e amigo das vítimas do voo 1907. Rosane, muito obrigado por conversar com os internautas do Terra. Obrigado, eu que agradeço essa oportunidade. Rosane, como a Associação de Familiares e Amigos avalia esta condenação feita pela Justiça do Mato Grosso? Com revolta, com indignação, porque nós não conseguimos aceitar que, depois deles terem matado 154 pessoas, a pena seja revertida em prestação de serviço na Embaixada Brasileira em Washington, no tempo que eles tiverem disponibilidade para tal. Foi isso que a sentença colocou. Então, o mínimo que a gente esperava fosse perda da privacidade. Então, a gente está revoltado com tudo isso, não entende que depois de todas as provas técnicas apresentadas e não consideradas pelo juiz, que isso é uma piada tudo isso que está acontecendo. Os pilotos mataram as pessoas que amamos e o juiz Murilo Mendes entrega de presente a nossa dignidade. Nós estamos totalmente revoltados com tudo isso. A senhora perdeu o marido no acidente e disse então que esperava a perda da privacidade. Isso significa o quê? Seria regime fechado, é isso? Regime fechado, prisão fechada. Não é isso que diz a lei, que quando a gente mata alguém, a gente tem que ser preso. Qual é a relação, qual é a igualdade aonde uma mulher, por ter roubado um pote de margarina, tenha prisão decretada por 3 anos e é presa por ter roubado um pote de margarina e ela não tinha nenhum antecedente criminal. Agora, 2 pilotos matam e provamos que eles mataram, que não ligaram o GPS, que desligaram o transponder, que não fizeram plano de voo, entre outras atitudes, e o juiz diz que ele paga com reversão de pena, com serviço prestado, na hora que ele tiver disponibilidade para tal. É absurdo, é difícil acreditar nesse tipo de coisa, não dá para entender. E a associação pretende, Rosane, pressionar a promotoria para tentar reverter a pena dada aos pilotos? Nós vamos recorrer ao TRF da primeira instância, que é em Brasília, contando que os juízes desta vara realmente considerem tudo isso, realmente façam justiça, que realmente analisem as provas que estão lá, técnicas da caixa preta, da caixa de voz, e façam justiça, que deixe pelo menos a gente ficar com a nossa dignidade. Eu sei que essas pessoas que morreram, elas não voltam, mas a gente quer pelo menos ficar com a dignidade. E essa dignidade, ela só vai ficar com a gente a partir do momento que a justiça for feita, que eles forem presos por esse crime que eles cometeram. Então, nós esperamos que toda essa história que foi para a mídia, de que senadores americanos pressionaram os juízes brasileiros para a saída dos pilotos aqui do Brasil, que a própria Wikileaks divulgou isso a nível mundial, que isso realmente não seja verdadeiro, que a justiça brasileira honre a sua nação, honre aquelas pessoas que morreram. Tiveram famílias que não tiveram nem o que enterrar, porque não sobrou nada. Não tivemos nem o direito de dizer adeus muitas das famílias, porque nada sobrou, nada veio para nós, para a gente enterrar.
enterrar como católico que somos. E agora, o juízo dessa sentença. Então, a gente realmente espera que na segunda instância isso se reverta, que eles percam, sim, o prevê, que eles sejam condenados, mas condenados à prisão efetiva, de privacidade, para que a gente tenha um pouco de conforto em cima de tudo isso. Saber que isso não vai virar uma piada, que nem isso está sendo. E a senhora acredita que a justiça americana agiria de forma diferente se o acidente tivesse ocorrido lá e os pilotos fossem brasileiros? Se o acidente tivesse ocorrido lá, o avião Legacy, se fossem os pilotos que estivessem no Legacy, não teriam nem aterrissado, teriam sido abatidos como atentado terrorista. Por muito menos, pessoas foram presas lá com coleira no tornozelo, no pulso, simplesmente por questão de dólares a mais, dólares a menos, ou etc. A mídia está aí, está comprovando tudo isso. Quer dizer, eles não teriam nem descido, teriam sido abatidos, né, em primeira instância. Não se pensaria, eles não pensariam duas vezes. Mas olha o que eles falaram da gente. Falaram que Brasil é terra de tupiniquim, aonde só tem samba, carnaval, futebol e prostituta. Daí eu pergunto, nós somos isso? Daí o Sylvester Stallone, que divulgou em rede mundial que o Brasil pode vir aqui matar Botafogo, que a gente ainda agradece e dá um macaco de presente. É isso que eles pensam da gente. E aí vem uma instância da justiça brasileira dizer, ok, vocês mataram, mas tudo bem, não acontece nada. Vão lá na embaixada brasileira a hora que vocês tiverem tempo e façam um serviço prestado, servir cafezinho para um ou para outro. Quer dizer, é vender, não só as 154 pessoas que morreram, não só os familiares, mas toda uma nação. Ele está vendendo a dignidade de toda uma nação. Está abrindo precedente para que outros venham aqui pegar novos aviãozinhos que eles têm para pegar na Embraer, matar mais 100, mais 200, mais 300, porque eles sabem que nada vai acontecer. É isso que a gente quer, é isso que a gente quer deixar para os nossos filhos. É isso que a gente diz quando amamos os nossos filhos, é isso que nós estamos fazendo. Olha, é revoltante, é difícil explicar o sentimento de dor que a gente sente, como viver com isso, como explicar isso para os nossos filhos. É difícil, é muito difícil.